A análise do DNA em casos de distúrbio de diferenciação sexual testicular em indivíduos 46XX revela que, em cerca de 80 a 90% dos casos, essas pessoas possuem sequências do cromossomo Y em seu genoma, especialmente do gene SRY. A presença deste gene em indivíduos 46XX explica por que, mesmo sem o cromossomo Y, a gônada pode se desenvolver como testículo. Nos 10% a 20% dos casos sem o gene SRY, há geralmente alguma ambiguidade genital, sugerindo que outros genes nos cromossomos autossômicos ou no X contribuem para a determinação sexual. E aí, pessoal, eles querem que a gente tente explicar, o mecanismo que pode ser utilizado para explicar essa origem dos casos mencionados. Então, o que ele quer que a gente explique? Que mesmo num indivíduo 46XX, a gente tem, então, a diferenciação, mesmo sem o cromossomo Y, a gônada se desenvolver como testículo. Então vamos lá, pessoal, o que é isso, 46XX, esse XX indica geneticamente que o sexo é feminino. Então o sexo genital aqui é feminino, ok? Por causa desse XX, essa ausência do Y. Então o sexo genético é feminino, ok? Por isso XX. Só que a questão traz que existem casos desse distúrbio de diferenciação, que mesmo sendo 46XX, essa gônada então se desenvolve como testículo, ok? Então eu não tenho Y e ainda assim tem testículo. Então o que isso está mostrando, As sequências desse gene SRY, elas são encontradas nessas mulheres 46XX, mulheres em termos de sexo genético, tá, pessoal? Então, isso provavelmente está ocorrendo devido ao processo que a gente chama de translocação, que acontece nos genes, que um segmento do cromossomo Y que contém, por exemplo, esse gene SRY, ele pode ser transferido para o cromossomo X por meio dessa translocação durante a formação dos gametas. Isso, pessoal, é um processo comum, é um processo natural que acontece, só que em alguns casos, como esse do caso do cromossomo X e do Y, ele resulta numa modificação muito drástica, porque o X e o Y eles são cromossomos que têm algumas diferenças, Então o cromossomo X ele é um cromossomo bem maior do que o cromossomo Y. Mas a gente sabe que lá na hora da formação dos gametas, o que pode acontecer é essa translocação, essa troca de material genético entre um pedacinho do X e um pedacinho do Y. Então, durante essa translocação, o que pode ter acontecido é que parte desse gene tão importante, que é o SRY, tenha ficado aqui no cromossomo X. E aí o cromossomo Y teria uma partezinha aqui do X, mas nesse caso, o cromossomo Y, se gerou um indivíduo 46XX, esse aqui, ele não está fazendo parte dessa pessoa. Mas o que a gente tem é um cromossomo X contendo partes de cromossomo Y. Então aqui estaria, por exemplo, esse gene SRY. Então mesmo a pessoa tendo um sexo genital feminino, ou seja, ela é XX, a gônada então se transforma em testículo, ok? Então essa translocação vai permitir que um indivíduo com um cariótipo XX desenvolva características típicas masculinas, porque ela vai expressar esse gene SRY aqui, ok? Então vamos ver as alternativas para ver o que a gente vai poder utilizar como explicação. Então o mecanismo que pode ser utilizado para explicar a origem desses casos mencionados, ou seja, esse distúrbio de diferenciação sexual testicular, é a trissomia? Bom, pessoal, essa está errada porque trissomia é basicamente a presença de um cromossomo extra, o que não explica a nossa situação. Então, a trissomia do 21, que é uma das mais conhecidas, você tem 3 cópias do cromossomo 21, beleza? Nulissomia. O que é a nulissomia, pessoal? É a ausência de um par de cromossomos, o que também não está explicando aqui. Então, por exemplo, a gente não teria um 21, Então, você pula do 20 para o 22. Também não explica o que está trazendo a questão. Aneuploidia. Essa está errada porque a aneuploidia são aqueles números anormais de cromossomos inteiros, Não um pedacinho dele. Então a pessoa às vezes tem uma grande quantidade ou para cima ou para baixo do cromossomo inteiro, tá?
Então ela vai ser 47, 48 e por aí vai. Letra D, permutação. Essa está errada porque a permutação, né, ela é aquela troca de segmentos cromossômicos entre as cromátides irmãs. Então, o que é cromátide irmã? Aqui, se a gente olhar nesse cromossomo X, isso aqui é uma cromátide, isso aqui é outra. A troca aconteceria aqui. Se a troca tivesse acontecendo aqui, não seria um grande problema quanto é aqui, porque as duas cromátides, elas são cópias idênticas. Aqui é o problema porque são diferentes. Então, a permutação também não explica. Agora, a translocação, ela explica pra gente os casos de distúrbio de diferenciação sexual testicular, porque o cromossomo X, ele recebe fragmentos de genes, nesse caso específico do SRY, que vem do cromossomo Y.